Boa noite, meus irmãos. Graça e paz para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela não falha. Nós estamos aqui nessa noite com alegria em saber que o Senhor está em nossos corações. A palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós teremos aflições, passaremos por aflições nessa vida, mas tenho a certeza que essa aflição é passageira para todo aquele que conhece o Senhor Jesus, para todo aquele que vive com Cristo Jesus. Ele sabe que as aflições nesse mundo, elas são passageiras e ela passa. E nós cremos assim no Senhor. Por isso eu lembro da palavra de Jó, quando ele diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui então para render graças, louvar o nome do nosso Deus, mesmo em meio às tribulações, mesmo adiante de um quadro tão difícil que vivemos. Nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus, porque foi Ele que deu, é Ele, se quiser, tira, e a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, você está em casa, para orarmos ao Senhor, para clamar ao Senhor, para louvar o nome do nosso Deus nessa noite. Feche seus olhos, você que está em casa, e vamos orar ao nosso Deus, adorando pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Pai querido, graças te dou, Pai amado. Ó Deus, eu louvo o teu nome, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus amado, porque o Senhor se revelou a nós, se revelou, ó Pai amado, ao teu povo. Ó Deus, nos deu a esperança de um mundo melhor do que esse. Nos deu a esperança, Pai amado, de viver com alegria, em saber, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, está sempre de braços abertos, nos aguardando, cuidando, enquanto estamos aqui, fortalecendo as nossas vidas, nos dando cada dia esperança esta através do teu Filho Jesus, que sempre nos fortalece, sempre nos guarda, nos anima. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado, em poder te louvar e engrandecer teu santo nome. Obrigado, Deus. Ó Deus amado, em poder te chamar de Pai. Saber, ó Deus amado, nesses momentos tão difíceis que vivemos, o Senhor está conosco, cuidando das nossas vidas. O Senhor tem passeado em nosso meio e o teu povo não está só. Eu te louvo por tudo isso, Pai, pelo cuidado. Ó Deus, eu te louvo, ó Deus, pelas bênçãos derramadas. Eu te louvo, ó Deus, pela esperança alimentada a cada dia em nossos corações. Eu te louvo e eu canto ao Senhor com alegria, porque, ó Deus amado, eu sei que o Senhor está aqui hoje conosco. Eu sei que o Senhor está com nossas vidas e eu te agradeço por isso. Por isso nós cantamos e entregamos, ó Pai amado, as nossas vidas no teu altar, nas tuas mãos nesse instante, no nome do teu Filho amado Jesus. Cante comigo. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito
Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva minha sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Ó Deus, graças te dou, Pai amado, em poder estar no teu templo, na tua casa, podendo te adorar e exaltar o teu nome, Pai. Eu louvo o teu nome, Pai Santo, pela preciosidade que é estar em tua presença. Obrigado, Pai querido. Ó Deus, chegará um tempo, ó Deus, em que estaremos com o Senhor na glória, não precisará mais de templo, não precisará mais de casa passageira aqui na terra, porque a casa do Senhor será estabelecida para todos sempre. Amém. Eu sei que a tua casa, a igreja, esse lugar, é uma representação do que será na tua presença. E eu sei, ó Pai amado, chegará um dia em que estaremos diante do Senhor no teu altar. Nós aguardamos esse dia chegar. Aguardamos, ó Pai amado, e peço ao Senhor que o Senhor coloque a eternidade a cada dia nos nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te louvamos e oramos desde já agradecido por tudo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero convidar todos que estão participando do culto nessa noite, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15,
Vou ler do verso 5 ao verso 8, onde nos diz o seguinte: Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Vamos falar mais uma vez com o Senhor, nosso Deus. Eu gostaria que você colocasse perante o Senhor, diante do altar de Deus, aquelas pessoas que têm passado por lutas. Eu sei que essa é uma pandemia que tem atingido o mundo inteiro, mas também tem outras pessoas que sofrem de outros tipos de enfermidades. Tem pessoas que estão tristes, sem poder sair de seus lares. Tem aqueles que têm também passado por problemas, outros tipos de aflições. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e quem você for lembrando, coloque perante o altar do Senhor, pedindo a Deus o socorro dele, que ele enviou o seu Filho Jesus para crermos nos milagres que só ele pode fazer. Então feche teus olhos, creia em Jesus Cristo e interceda por essas pessoas no nome de Jesus, crendo que Deus faz maravilhas pelo nome do seu Filho Jesus, que conquistou tudo na cruz do Calvário. Pai querido, graças te dou, Pai amado, pela salvação. Graças te dou, ó Deus, porque o teu Filho Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Graças te dou, Pai amado, que o teu Filho Jesus também, ó Deus, falou para aquele homem que estava ao seu lado morrendo, Pai, aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o Senhor, Pai amado, não apenas escuta nossas orações aqui na terra, o Senhor não apenas abriu acesso para chegar até o Pai, até o Deus Todo-Poderoso, mas o teu Filho também, Pai. O teu Filho, ó Deus amado, foi preparar um lugar para nós, para estar ao teu lado, Senhor. Eu te louvo, ó Deus amado, por essas vitórias. Eu te louvo por essas bênçãos sem medidas. E é sabendo, ó Pai amado, que temos teu Filho intercedendo por nós, ó Pai, que nesse momento colocamos as vidas daqueles que estão passando por sofrimento no teu altar. Que em nome de Jesus, ó Pai, começar aqui da tua casa, da tua igreja, que o Senhor visite e fortaleça, ó Pai amado. Cuide da vida da dona Raquel, Pai, em nome de Jesus, operando milagres, ó Deus, tirando ela, ó Pai amado, ó Deus, desta cama do hospital, trazendo de volta para o lar, em nome de Jesus, ó Pai. Cuida também, ó Pai, visita o teu servo, seu Guaraci, o irmão Guaraci, ó Deus, esteja com ele, fortalecendo, fortalece toda a família, ó Pai amado, todos os filhos, ó Pai, tome em tuas mãos com a vida da Cássia, seus netos, a do Galo, do André, em nome de Jesus, ó Pai amado, ó Deus, tranquiliza o coração desses. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Peço, ó Deus amado, também a tua misericórdia, ó Deus, pela vida dos irmãos da igreja que, ó Deus, tem passado por outros tipos de lutas. Como eu coloco diante do Senhor a irmã Wanda, que o Senhor fortaleça a vida dela. Amém. Cuide da sua saúde. Fortalece, Pai amado, a vida da Márcia, do Valmir. Fortalece, ó Deus, em nome de Jesus, a vida da irmã Marli. Tome em tuas mãos a vida do Fernando, Deus, que tem passado por dores também. Cuida dele em nome de Jesus. Toma conta da vida da Cláudia, da dona Amélia. Fortalece, ó Pai amado, ó Deus, a vida do pastor jubilado, pastor Davi, ó Deus. Toma em tuas mãos. Fortalece a vida dele, Pai amado, em nome de Jesus. De todos na tua casa se encontram enfermos e aqueles, ó Pai amado, que nesse instante
colocam perante o Senhor pedindo oração também, de amigos que têm nos pedido oração. Nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e aquelas pessoas que estão nos seus lares nesse momento, que não, ó Pai amado, não o conheço, ó Deus, mas eu coloco diante do Senhor e peço que o Senhor os visite e vá em cada casa, Deus, em nome de Jesus, restaurando e fortalecendo essas vidas. Eu te louvo, Pai, eu oro, agradecido desde já, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Apocalipse capítulo 15, do verso 5 ao versículo 8, nos diz o seguinte: depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingido ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Nós sabemos muito bem do que se passava antes de ser escrito Apocalipse. Ela foi escrita por João, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que estava numa ilha, não por viagem, não por descanso, mas ele foi exilado nessa ilha devido à perseguição que se opunha contra Deus, que vinha contra a palavra do Senhor. E devido a essa oposição, na perseguição do imperador, ele então resolve colocar João naquela ilha. E é um momento que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele fala para João, para tranquilizar o nosso coração, para confortar nossas vidas. Apocalipse nada mais é do que um livro de conforto. É um livro que mostra o Senhor no controle de todas as coisas. Eu sou. É o Deus que controla sobre tudo e sobre todos. E ele começa aí, no livro de Apocalipse, mostrando aí, falando as 7 igrejas. Primeiro ele mostra o Senhor Jesus passeando. João, ele vê o Filho de Deus no controle de todas as coisas. No capítulo 1, verso 9, mostra Jesus glorificado. João tendo a visão de Jesus e ele passeando pelas igrejas. E ele escreve as 7 igrejas para se preparar na sua vinda. As 7 igrejas representando hoje as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, que também por meio de sofrimento Deus fala, Deus nos prepara para arrumar a nossa casa, para se preparar para a sua volta, para a sua vinda. Que desde o reino do Senhor implantado, desde a subida de Jesus para os céus, que a perseguição contra a igreja já havia sido ali começado pelo inimigo. Então, depois dessas 7 cartas das igrejas, João ele tem a visão dos 7 selos, dos inimigos que se levantam contra a igreja de Deus, dos inimigos que se levantam contra o povo de Deus. Mas é interessante que depois dos 7 selos, ele vem mostrar as 7 trombetas, mais sinal do juízo de Deus. Também a perseguição, mas já apontando para o juízo do Senhor. E aí chega, depois das 7 trombetas, nós vamos chegar aos 7 flagelos. Mas é interessante que antes de eu entrar nesses 7 flagelos, nós vamos ver que nos selos, nas trombetas, tudo termina com a volta de Cristo e com o Senhor aplicando o seu juízo para todos aqueles que perseguiram o povo de Deus, que não creram em Jesus como Salvador. O juízo do Senhor ele entra sempre presente e sempre termina cada parte do Apocalipse, cada sessão dessas,
ela termina com o povo de Deus se aproximando do Senhor, sendo glorificado e cantando ao Senhor. Não foi diferente nessas 7 trombetas. Aqui nas 7 trombetas, quando encerra, nós vamos ver, aí já no capítulo 14, vamos ver aí o juízo de Deus, do verso 17 até o verso 20, nós vamos ver o Senhor saindo do seu santuário, pisando naqueles que não creram no seu Filho como Salvador, daqueles que negaram o nome do Senhor Jesus. E aí no capítulo 15, do verso 1 ao 4, nós podemos observar a beleza de, mais uma vez, os cristãos, os crentes, cantando com alegria no céu, subindo aos céus e entoando cântico ao Senhor. Vamos ver aí mais uma vez a visão, então, do verso 5 a 8, vai mostrar mais uma vez os anjos se preparando para o juízo do Senhor contra aqueles que brincaram com o povo de Deus, contra aqueles que perseguiram o povo de Deus, contra aqueles que não tomaram a decisão, ficaram em cima do muro, sem tomar uma decisão com o Senhor. Vamos ver aqui, eu vou passar na próxima quarta, a começar dos 7 flagelos, com o juízo de Deus mais uma vez sendo aplicado, assim como foi com os 7 selos, assim como foi com as trombetas, mais uma vez o juízo de Deus sendo aplicado sobre aqueles que não quiseram ouvir a voz do Senhor, e o povo de Deus cantando com alegria. E é interessante que antes desses flagelos, do verso 5 a 8, como diz aí no verso 5, depois destas coisas, de Apocalipse 15, depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e saiu desse santuário 7 anjos. Esses 7 anjos nós vamos ver presente em Apocalipse capítulo 8, e é interessante que é o anjo que leva as orações dos santos, que leva o choro, que leva as nossas orações até os céus. Se você abrir aí no capítulo 8 de Apocalipse, do verso 1 a 3, olha só o que é que nos fala. Apocalipse 8, verso 1 a 3, diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Foi levado as nossas orações, e esses 7 anjos que se acham ali no santuário, eles levam a oração dos santos, a oração do povo de Deus, ela volta para a terra. Deus, nessa revelação para João, ele mostra que nós podemos descansar, ter paciência, porque as nossas orações elas serão ouvidas, e Deus, ele não está menosprezando as nossas orações, mas um dia a minha oração e a tua, que não foi respondida, ela será respondida pelo Senhor, porque Deus ele escuta e responde às nossas orações. E é interessante, a pergunta que fica é: qual era o conteúdo das orações dos santos? Qual era o conteúdo, o que estava presente nessas orações? Apocalipse aí ainda no capítulo 6, do versículo 9 a 10, Apocalipse 6, do verso 9 a 10, ela nos responde qual era o conteúdo dessa oração. Olha o que diz o verso 9 e 10 de Apocalipse 6. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Qual era o conteúdo das orações? O conteúdo das orações do santo era a sede, era a vontade de ver o Senhor agindo em favor dos santos. Vamos lembrar que eles estavam chorando porque um imperador muito mau, chamado Domiciano, que não gostava do povo de Deus na época de João, ele estava perseguindo os cristãos, estava matando os cristãos, e então aqueles cristãos estavam chorando, aguardando o dia do juízo de Deus, estavam chorando para ver esse mal passar. Em 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler ele invadiu a Polônia, ele então fez um discurso que estava inaugurado o Terceiro Reich. Em outras palavras, estava inaugurado um outro reino da Alemanha, que a Alemanha iria dominar o mundo por mais de 1000 anos. Mas pelas orações dos santos, pelas orações do povo de Deus, só durou apenas 6 anos essa guerra. E Deus destronou a Alemanha, assim como Deus fez com o Império Romano, assim como Deus faz com todo aquele que humilha o povo dele, com todos aqueles que querem dominar sobre o mundo. É interessante que nessa pandemia nasce o vírus de um país onde a ideia é dominar o mundo. E é interessante, desse mesmo país onde nasce o vírus, vem as máscaras. Desse mesmo país vem a vacina da cura. E é o país que mais cresceu a riqueza durante o ano de 2020. E está na ideia de dominar por todo mundo. Mas o Senhor não deixa de ouvir as orações dos santos. Deus escuta as orações do seu povo. E assim como foi na época de João, assim como foi na época da Alemanha, e em todas as épocas de Nero, do imperador Nero, e muitos outros que se levantaram querendo dominar o mundo é do Senhor, porque a Bíblia fala que do Senhor é os céus e a terra e todos que nele habitam. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, o que nos dá uma alegria e um conforto é saber que Deus está no seu trono observando tudo isso, e eles não vão passar impune, porque Deus há de ouvir as orações do seu povo. O Senhor ele tem escutado as orações do seu povo. E é interessante que Deus escuta a minha oração e a tua oração. Antes de passar para outro ponto, eu gostaria que você continuasse a orar. Continue a buscar o Senhor em oração. Continue pedindo a Deus que Ele venha com a justiça dEle. A Bíblia fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós, como cristãos, estamos aqui nesse mundo. O nosso reino não é daqui, mas precisamos orar ao Senhor para que o reino do Senhor seja estabelecido nesse lugar e que Deus escute as nossas orações. E aí então o Senhor ele vem com os seus anjos, escutando as nossas orações. Os anjos entram no santuário com as orações e eles agora saem com a cólera, a ira de Deus para ser derramado sobre aqueles que tentaram contra o povo dele, aqueles que pisaram no povo dele. Os 7 anjos saem por toda parte da terra para derramar esses flagelos. E é interessante, como segundo ponto, para nós pensarmos,
Para você que não dá valor à casa de Deus, pensar. Quando os 7 anjos saem, diz no verso 8: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos seus anjos, dos 7 anjos. É interessante que nós vamos ver essa cena em 1 Reis capítulo 8, do verso 6 a 11, quando Salomão, o rei Salomão, ele inaugura o templo. Depois de toda aquela cerimônia, o templo enche-se de fumaça com a presença de Deus. Deus, ele toma toda a casa, todo o templo, e ninguém mais pode entrar no santuário, até que se passe os flagelos, até que se passe a perseguição, até que o juízo de Deus seja aplicado para todo aquele que brincam com o nome do Senhor, para todo aquele que não crê no Senhor Jesus. Sabe o que esse texto me chama a atenção? É que hoje todos têm o direito de entrar na casa de Deus, de vir no santuário do Senhor, de glorificar o nome de Deus. Você é convidado no seu lar, você é convidado na sua casa, você convida pessoas, e as pessoas nunca têm tempo para Deus, não tem tempo de vir à casa do Senhor, que é um pedaço do céu aqui na terra, que representa o céu aqui na terra, até o Senhor vir implantar o seu reino aqui. Enquanto isso, a igreja, ela representa o reino de Deus. Por mais que diga a igreja somos nós, mas eu não sou a igreja sozinho. Nós não somos igreja sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para ser igreja. Como o Salmo 133 nos diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união. E ali Deus ordena a sua bênção. Amém. No final do Salmo 133, Deus ordena a sua bênção para sempre. Não somos igreja sem um tempo, mas vai chegar um dia em que o juízo de Deus sobre o povo que brincava com o nome do Senhor, enquanto os 7 anjos não executam o juízo do Senhor, ninguém vai poder entrar na igreja, porque o Senhor vai tomar todos os lugares, até que se cumpra os 7 flagelos dos 7 anjos. A segunda lição que eu quero deixar nessa noite é que você que pode cultuar o Senhor, você que pode adorar o Senhor, você que pode chegar até a casa de Deus, não deixe esse momento de comunhão. Não deixe que o inimigo tire essa alegria que Deus te deu. Tentaram tirar do povo do Senhor na perseguição de Nero, na perseguição do general Tito, na perseguição do imperador Domiciano, na perseguição com Hitler e tantos outros que se levantavam contra o povo de Deus. Hoje se levanta uma pandemia tentando impedir do povo de Deus vir adorá-lo, vir exaltar o seu nome. Vai chegar um tempo em que não mais teremos essa oportunidade. Aproveita enquanto o Senhor te dá essa oportunidade de louvar e adorar o seu nome aqui na terra. Viva como se o céu já estivesse presente, porque Deus, Jesus Cristo, ele falou: o meu reino já está inaugurado. O reino de Deus já está presente, porque o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele subiu aos céus, ele rasgou o véu que nos separava de Deus, e hoje eu e você temos a oportunidade de glorificar o Senhor com nossas vidas. Na próxima semana nós vamos continuar falando desse juízo de Deus, dos 7 flagelos do Senhor. Mas eu quero lembrar para você que é um cristão, que vive uma vida com Cristo Jesus, que não temas a perseguição de hoje, porque o Senhor Jesus, ele está cuidando da sua vida. Não temas, porque ele está ouvindo as suas orações. Aqueles 7 anjos, eles entraram com as orações em Apocalipse 8 e cumpriram que Apocalipse 6, a sede que o povo de Deus tinha de ver o Senhor agir a favor deles. Agora em Apocalipse 15, aqueles mesmos anjos,
ele sai para cumprir e para atender às nossas orações. A palavra do Senhor, o salmista, ele diz: olha, continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Continue buscando o Senhor e crendo que Deus ele há de fazer mais do que pedimos ou pensamos. O melhor lugar nessa época de pandemia é no centro da vontade de Deus. Lembre-se que Ele te ama tanto, que Ele deu o seu Filho para morrer e para ressuscitar em favor da minha vida e da sua vida. Creia enquanto há tempo, que o Senhor Jesus ele quer te receber. Creia antes que venha o juízo de Deus contra a tua vida. Creia e aproxime-se do braço do Pai. Não há alegria maior do que nos braços do Pai. Hoje nós temos visto muitos sendo levados pela morte. Aqueles que estão indo, mas ouviram o Senhor Jesus Cristo, viveram a vida com Ele, eles sabem para onde eles vão. Eles estão tranquilos, porque eles sabem que vão para um lugar melhor do que nós aqui na terra. Um lugar onde não haverá choro, não haverá a tristeza, só haverá alegria. No lugar onde não haverá dor. Ele sabe para onde está indo. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você sabe para onde você está indo? Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ainda há tempo. Ainda há tempo. E eu convido você para tomar uma decisão por Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, graças te dou, Pai, pela tua palavra. Deus amado, que tanto conforta o meu coração e o coração do teu povo. Eu sei que nesse momento de pandemia, tem muitos, ó Pai amado, que estão passando, ó Deus, pelo medo. Muitos por tristeza, Pai, porque não nascemos para viver separados. O Senhor nos criou para a eternidade. Por isso, quando vemos, ó Deus amado, um dos nossos doentes ou passando mal, ó Deus, ou chorando, luto, tu sabes que isso também, ó Deus, afeta a nossa vida. Mas, ó Pai, a diferença é que o teu povo, Deus, tem um coração confortado, porque sabe, ó Pai amado, que o Senhor está de braços abertos para receber os teus. Ó Deus, fortalece o coração da tua igreja. Fortalece o coração daqueles também, ó Pai amado, que não têm esperança. Que a tua palavra possa entrar nesses corações e que nessa noite eles, ó Deus, se encham da esperança do Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Cuida dessas vidas em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Deus, e eu te louvo e oro agradecido. E aqueles que estão nos seus lares nesse momento, eu peço que o Senhor, Pai, os abençoe, fortaleça, cuide de cada vida que esteja aqui, ouvindo, Pai amado, esse sermão, ouvindo essa palavra, a palavra do Senhor. Que, ó Deus amado, o Senhor os visite, ó Deus, lhe dê um restante de semana guardado e abençoado pelo Senhor. Mais uma vez eu te peço pelos que estão enfermos, passando por lutas, por necessidade, que em nome de Jesus o Senhor restaure a sua saúde, Pai. Cuida da tua igreja espalhada por todo o mundo. Eu te peço e oro assim agradecido, Pai amado, lembrando também dos trabalhos missionários, lembrando, ó Pai amado, do trabalho dos pequeninos, do projeto Pequeninos. Que o Senhor tenha misericórdia, abençoando a vida da missionária Daniela, Pai, do missionário Cléber, ó Deus, e de todos que estão, ó Pai amado, apoiando esse projeto. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai amado, a congregação de Itacuruçá, que em nome de Jesus, vidas ali sejam rendidas ao Senhor, que, ó Pai amado, o Evangelho venha entrar, penetrar os corações. Quero te pedir, ó Deus amado, Senhor, fortaleça a igreja de Muriqui, a igreja de Mangaratiba, nos fortaleça aqui a congregação de Coroa Grande, ó Pai, que possamos, ó Deus amado, ver uma igreja crescendo, fortalecida também, ó Deus, no Senhor. Nos ajude, ó Pai amado, a trabalhar cada dia para a organização desta igreja nesse lugar. Em nome de Jesus, toma conta do presbitério por inteiro,
a vida da igreja de Apos, a vida, Pai amado, da igreja de Angra, Verome, ó Deus, a vida da igreja de Jacareí, com todos os seus representantes. Toma diante do Senhor em tuas mãos, eu te peço. E desde já eu te louvo e oro agradecido, pedindo que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que aqui estão, abençoando, fortalecendo e cuidando. E em nome de Jesus é que eu te louvo e oro agradecido. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um aqui nessa noite, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.